estamos de volta com Justiça Cidadã, um programa do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós estamos conversando com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, Karine Reis, e com o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, juiz Douglas Martins. E uma coisa que muita gente se pergunta é: qual a competência e por que foi criada a Vara de Interesses Difusos e Coletivos? Dr. Douglas, com a palavra. Primeiro é bom esclarecer o que são os interesses difusos e coletivos, né? Os interesses difusos, para as pessoas entenderem bem, são os interesses transindividuais que, de alguma maneira, as pessoas entendem bem simples quando você exemplifica aqueles que são interesses de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ninguém se apropria deles individualmente. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao meio ambiente equilibrado, são os direitos difusos. Os direitos do consumidor, de regra, quando é discutido aqueles temas que afetam todos, como a propaganda enganosa. Então, esses são os direitos difusos. Atingem de forma igual todas as pessoas. E bom, por que criar uma vara para cuidar desses assuntos? De regra, as ações que tratam de interesses difusos e coletivos, elas atingem, em função do que caracteriza esses direitos, muitas pessoas, toda uma cidade, às vezes todo um estado. Então, é importante que esses processos tenham uma prioridade de tramitação. Eles são mais complexos para julgar. De regra, são ações civis públicas, ações populares, mandado de segurança coletivo. Então, eles têm um nível de complexidade maior para julgar, demora naturalmente mais para julgar, depende de perícias, uma instrução mais complexa, e numa vara comum não teria uma tramitação célere, porque o juiz acaba priorizando o processo mais simples, que é o processo individual. Agora, nós não temos, com a vara de interesses difusos, essa possibilidade, porque só tem processo complexo, só tem processo difícil, só tem processo que atinge muitas pessoas. E esses assuntos, eles precisam ser tratados com prioridade. Há uma recomendação do CNJ nesse sentido, e foi para conseguir resolver um número maior de problemas, que atinge um número maior de pessoas com a maior brevidade possível, especializando o juiz, especializando os promotores de justiça, tornando de alguma maneira o Poder Judiciário mais eficiente. E, doutor Douglas, da época em que a unidade foi instalada, no ano de 2013, o senhor poderia citar algumas ações que mais impactaram e beneficiaram a coletividade? São muitas, né? São Luís, um exemplo, 2015, nós tivemos uma ação na Vara de Interesses Difusos questionando o cartel dos combustíveis. Eu não sei se todos lembram aqui, mas em 2015 o Maranhão, São Luís, tinha o combustível mais caro do país. 2015, naquela época, praticamente todos os postos de combustíveis de São Luís elevaram o valor do combustível, da gasolina, para R$ 3,49 em 2015. Naquela época foi proposta uma ação para discutir exatamente e impedir que fosse formado o cartel. Foi concedida uma tutela de urgência e, nos últimos anos, o combustível de São Luís é o mais barato do país. Não que combustível seja barato, eu sei que as pessoas ouvem isso e dizem, mas combustível é caro. Mas é caro mesmo, mas é, dentre os caros, o mais barato do país, graças a uma ação na Vara de Interesses Seria difusos. o menos caro do Brasil. Seria o menos caro do país, não é o mais barato, é o menos caro. Mas são muitos outros. Aqui nós temos ações que tratam da despoluição do Rio Pacanga, Rio das Bicas, Rio Anil, Rio Paciência, Rio Calhau. Todos esse processo de despoluição desses rios é decorrente de um processo já transitado em julgado e em execução na Vara de Interesses Difusos. E que isso tem a ver com a saúde pública, Sem dúvida, tem um impacto fundamental na saúde. Não é só a questão do meio ambiente em si. Sim, nós temos um problema, inclusive sério, do Poder Judiciário, né, Karine? Nós que lidamos com isso diariamente, que são as inúmeras ações. Um dos maiores problemas do plantão cível nosso é exatamente a demanda por vagas na rede de saúde. E na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, além das ações que visam aumentar esse número de vagas para que não sejam necessárias tantos pedidos liminares para conseguir vagas em UTI, lá, ao contrário, são ações para aumentar o número de vagas no Socorrão 1, no Socorrão 2, criar melhores condições, hospital de traumatologia, tratamento para as pessoas com deficiência, fornecimento de insumos
para as pessoas com deficiência que deles necessitam. Então são muitas ações, todas voltadas a atender o direito à saúde. Nós temos outros mais relacionados ao direito das pessoas com deficiência, como acessibilidade. Aqui mesmo onde estamos gravando esse programa, na Assembleia Legislativa, uma ação da Vara de Interesses Difusos para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência na Assembleia Legislativa. Outro que tem um objetivo mais amplo, maior e mais difícil de alcançar, que é a acessibilidade em todas as calçadas de São Luís. Uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa não consegue transitar, não consegue caminhar em São Luís. O direito de ir e vir. Nós temos, andando nas ruas de São Luís, temos aquela sensação de que é uma cidade de jovens. Nós andamos em lugares mais desenvolvidos, em que nós temos acessibilidade. Nós vemos pessoas com cadeira de rodas na rua, vemos pessoas idosas caminhando, exercendo o seu direito de viver com dignidade. Um processo na Vara de Interesses Difusos e Coletivos está assegurando que esse direito à acessibilidade seja de alguma maneira garantido a todas as pessoas no Maranhão, particularmente na ilha de São Luís. Maravilha, doutor Glandos, não é, Eider? Com certeza. E em relação ao planejamento estratégico, quais as principais previsões para esta gestão, doutora Karine, voltando ao assunto? Pois bem, seguindo o planejamento, serão visitadas mais 7 comarcas que se encontram nessa situação, né, de sobrecarga, para que sejam implementadas medidas de gestão nas unidades, identificando as necessidades, inclusive mobilizando os mutirões para diminuir essa demanda represada em secretarias e em gabinetes também. Já foi apresentado algum plano para minimizar esse número de processos, doutora Karine? Sim, a cada unidade visitada é elaborado um relatório da visita estratégica contendo um plano de ações preparatórias para cada unidade, e essas ações irão subsidiar, melhor dizendo, as ações seguintes. Né? Há possibilidade, por exemplo, de, numa comarca, designar uma força-tarefa com juízes na tentativa de diminuir esse número de processos, por exemplo? Dentre as ações que estão sendo já implementadas pelo corregedor, está a designação de juiz substituto. Então já temos juízes substitutos atuando em auxílio ao titular nas comarcas de São Mateus e em Vargem Grande. Né? Haverá também essa mobilização, essa força-tarefa de servidores e magistrados em mutirões em secretarias e gabinetes, e além disso, né, o auxílio na gestão e organização da unidade. Agora, o quadro Juridiquês traz uma expressão que quase todo mundo já deve ter ouvido falar: habeas corpus. Mas você sabe o real significado dessas palavras? Acompanhe aí. Juridiquês. A expressão habeas corpus, apesar de ter origem estrangeira, é popular na boca do povo e usada naturalmente nos noticiários brasileiros. Se fosse falado pelo bom português, traduzido ao pé da letra, falaríamos a estranha expressão que tenhas o teu corpo. Mas o que significa essa medida jurídica, que é um direito do cidadão garantido pela Constituição brasileira? Habeas corpus, meio extraordinário de garantir e proteger com presteza todo aquele que sofre violência ou ameaça de constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, por parte de qualquer autoridade legítima. Anota aí. E uma última notícia: a Corregedoria Geral da Justiça vai participar da 25ª Ação Global, promovida pelo SESI do Maranhão e Rede Globo TV Mirante, inscrevendo casais para a edição 2018 do Casamento Comunitário de São Luís, o maior do estado. A ação global deste ano será realizada no dia 26 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Multicenter Sebrae, com o tema SESI, Educando para Transformar. Muito obrigada, doutora Karine Reis, pela participação no nosso programa. A Corregedoria agradece a parceria, essa oportunidade de estar aqui falando dos projetos que são tão importantes para a nossa população. Ok. Obrigado também ao juiz, doutor Douglas Martins. Eu é que agradeço, parabéns pelo programa. Obrigada. Temas interessantes, perguntas que nos deram a oportunidade de refletir aqui sobre esses assuntos que são interessantes para o judiciário, mas principalmente para toda a sociedade. E você? Quer mandar uma pergunta para a gente? Quer reclamar, sugerir, elogiar?
Então envie uma mensagem para o 988804461. E chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Sempre aos sábados ao meio-dia, com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá!